Olá, meu nome é Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa e hoje nós falaremos sobre classes gramaticais. Vamos fazer uma grande revisão aí sobre as classes mais importantes, seus detalhezinhos mais inusitados. Vem comigo que a gente vai rapidinho passar por tudo isso aí. A gente vai começar aí com os pronomes pessoais retos, que são aqueles pronomes que ocupam a pessoa do discurso, né? Eles estão sempre representando a pessoa do discurso a que se refere e sempre terão a função de sujeito. Então, quando você pensar em eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, você tem um pronome substantivo, que sempre vai estar no lugar de um substantivo, com a função de sujeito, ou seja, sempre como sujeito da oração. Esse cara aí é o pronome pessoal reto. Logo em seguida, nós temos aí o pronome pessoal oblíquo. Ele é parecido com o pronome pessoal reto no sentido de que é um pronome sempre substantivo. No entanto, ele não cumpre a função de sujeito. O oblíquo cumpre a função de complemento verbal. Sempre aí, complemento verbal. Temos os tônicos, que serão sempre objeto indireto. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. Lembrem-se, por serem pronomes que cumprem sempre com a função de objeto indireto, eles sempre virão acompanhados de uma preposição, né? Sempre são precedidos de uma preposição. Salvo comigo, contigo, consigo, convosco, conosco e consigo, porque ele já tem embutido a preposição com na sua própria estrutura. Então, você vai ter sempre a mim, a ti, ou de ti, ou com ele, ou dele, ou a ele, e assim sucessivamente. Diferente dos átonos. O pronome pessoal oblíquo átono é aquele pronomezinho que vem acoplado ao verbo, né? Ele acompanha o verbo. Pode acompanhar aparecendo antes, é o pronome proclítico, aparecendo no meio, é o mesoclítico, ou no final do verbo, é o enclítico. Como quando você usa me entregue, o violão, ou entregar-me-ei, entregar-te-ei, melhor para ficar mais coerente, o violão, e entregar-vos-ei, o violão. Ou então no final, né, como entrega-me o violão. Esse aí é o pronome oblíquo, que ora será objeto direto, ora será objeto indireto. Vale nota para essa informação. Vai depender realmente da estrutura frasal, de como ele aparece aí na sua frase, de acordo com o verbo, você vai saber se ele é objeto direto ou se é objeto indireto. É importante salientar também que na terceira pessoa é onde você tem alguma definição. O a, sempre objeto direto, lhe, sempre objeto indireto, o mesmo vale para o plural. Logo em seguida vem o pronome de tratamento. O pronome de tratamento é aquele pronome que traz uma forma cerimoniosa de se referir a alguém. Seja uma forma mais convencional, como senhor, ou uma forma mais formal, né, mais específica, como Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Ilustríssima, e por aí vai. O pronome de tratamento não tem nenhum segredo, a não ser as suas siglas, como a gente vai ver agora. E cá estão. Você tem o V, senhor, o SR, senhora, é o SR com um Azinho, sobrescrito, senhorita, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Vossa Alteza. Lembre-se que Vossa Alteza, Vossa Majestade Imperial estão diretamente relacionados à aristocracia monárquica. Logo, em estados democráticos ou em repúblicas democráticas, que são mais frequentes hoje no Ocidente, nós não vamos usar esses pronomes de tratamento. No entanto, a gente ainda usa muito o Vossa Eminência para pessoas importantes de uma forma geral, ou Vossa Excelência com a mesma função. Vossa Excelência é muito usado no Congresso brasileiro. Temos também o pronome demonstrativo, aquele que sempre vai indicar, né, um ser, fazer uma referência com relação ao espaço, ao tempo ou ao seu próprio discurso. Muita atenção às pessoas do discurso, ou seja, cada flexão em pessoa que esse pronome venha demonstrar, e problema resolvido, a gente não vai ter nenhuma grande dificuldade. Aqui eu digo que nós temos os pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis também. O isto, o isso e o aquilo se encaixam nos pronomes invariáveis por não se flexionar em gênero.
ou mesmo em número, né? Você não pode falar istos ou issos, diferente de este, esse e aquele que se flexiona em gênero e número. Como eu falei, o mais importante é atentar às pessoas. Primeira pessoa, normalmente, quando você se relaciona, quando você se refere a algo que está próximo de quem fala, a um tempo presente, ou quando você está se referindo a uma informação que você ainda vai dizer no seu discurso. A segunda pessoa, esse, essa, esses, essas e isso, você vai usar no tempo passado recente, você vai usar para uma coisa que está próxima da pessoa com quem você está falando e para uma informação que você já deu, uma informação já dita no seu discurso. Por fim, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, terceira pessoa, você vai usar para um passado muito distante, você vai usar para algo que está longe, tanto de quem fala quanto de com quem se fala, e para informações no seu discurso que ficaram lá atrás a uma distância já considerável. Lembre-se sempre que o pronome demonstrativo ele pode ser substantivo quando ele substitui um substantivo ou adjetivo quando ele apenas determina um substantivo, ok? É a mesma coisa o pronome possessivo, o que a gente vai ver agora. Também pode ser substantivo ou adjetivo dependendo do uso que é feito dele. Os pronomes possessivos relacionam um ser possuído a um ser possuidor. Lembre-se que a concordância se dá sempre com o ser possuído. Então, dependendo do número de coisas que você possui, você vai concordar com ela em gênero e número. Claro, além da pessoa. No entanto, como existe a possibilidade de você ter vários seres possuidores, você também tem aí os pronomes possessivos próprios para quando o plural do possuidor é colocado em cena, caso aí de nosso, vosso, seu, nossa, vossa, sua e consecutivamente. Ok? Então, essa dupla articulação entre possuído e possuidor é a informação mais relevante aí acerca dos pronomes possessivos. Como o pronome é uma classe gramatical abrangente, que tem diversos tipos de pronomes, a gente continua falando dele. A gente vai agora para o pronome indefinido. O pronome indefinido é aquele que marca ou se refere a uma imprecisão, a uma ideia de indefinição. Então, ele pode ser substantivo, adjetivo, e ele vai marcar sempre essa ideia de uma informação aproximativa, uma informação indefinida, como o próprio nome diz. Vamos dar uma olhada em quais são eles. Bem, aí a gente tem a lista. Temos os invariáveis, que não se flexionam nunca, caso de quem, ninguém, nada, alguém, outrem ou algo. E temos os variáveis, aqueles que se flexionam, como o certo, que você pode falar certo, certa, certos, certas pessoas, como é normalmente usado. Temos aqueles que podem ser tanto substantivos quanto adjetivos, mas que são variáveis, se flexionam. Algum, muito, tanto, nenhum, pouco, quanto, todo, qualquer, outro e vário. Lembrando, ele será substantivo quando substitui um substantivo, ele será adjetivo quando determina um substantivo. Se tem um pronome que é simples em essência, mas dá trabalho na prática, é o pronome relativo. O pronome relativo é aquele pronome que junta orações. Ele sempre representa em uma oração o termo antecedente encontrado em outra oração. Portanto, ele sempre se refere a um substantivo, a um outro substantivo. São os pronomes que é quem, onde, cujo, o qual e quanto. Mas o uso dele é bem específico. Vamos dar uma olhada. O que você vai usar sempre para coisas e pessoas também, porque ele é um pouco coringa. O quem, que é específico para você usar para retomar um termo antecedente, que é uma pessoa. Onde, quando o termo antecedente é um lugar. O cujo, ele relaciona algo possuído a algo possuidor, né? Quando você fala o autor, cujos livros, ou seja, cujo se refere a livro que é possuído pelo autor, que é o possuidor. E temos também o quanto, que você sempre vai usar para retomar um pronome indefinido. Tudo quanto eu quero. É isso aí. Então, não pode esquecer também que o pronome relativo ele pode ter uma preposição antes dele, ele pode ser precedido por uma preposição, que segue a regência do verbo da oração a que ele pertence. Então, você vai olhar o verbo que vem depois do pronome, identificar se esse verbo pede uma preposição e colocar essa preposição antes do pronome relativo.
Essa aí seria a grande dificuldade de uso desse pronome. Por fim, nos resta o último dos pronomes, o pronome interrogativo. Eu deixo ele por último porque esse pronome, na verdade, pega emprestados outros pronomes, coloca numa interrogação e constrói o pronome interrogativo. Vamos dar uma olhada neles aí. Interrogativos, portanto, são que, quem, qual e quanto em uma interrogação. Quando você pergunta o que você fez, quem é você, qual o seu nome, quanto você calça, vejam bem, nada mais são do que pronomes indefinidos e relativos usados em frases interrogativas. Lembre-se que pode ser numa interrogativa direta, com um ponto de exclamação, ou na interrogativa indireta também. Eu gostaria de saber quanto você calça, que é sem ponto de interrogação, mas ainda assim com o uso do pronome interrogativo.